Ressoa meus elétrons, tudo positron. Vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular o kV e MAS, que são os parâmetros que a gente tem conversado nos últimos vídeos. Vamos lá? Elétrons, quando a gente trabalha com kV, a gente está trabalhando com o quê? Contraste de imagem e penetração do material. Quando a gente trabalha com MAS, a gente está trabalhando com o quê? Número de elétrons, que é a dose e a claridade de imagem. Então, os valores de kV e MAS combinados nem sempre produzirão a mesma densidade radiográfica. Como assim? Quando a gente trabalha com kV e MAS, a gente tem que levar em conta diversos fatores. Primeiro, o tipo de gerador do equipamento, se é um gerador trifásico, ou seja, 330 volts, ou monofásico, 110 volts. O tubo de raio-x, que ele vai envelhecendo, e quando você envelhece esse tubo, você diminui a exposição, a sensibilidade do filme. Então, a qualidade da imagem depende muito do tipo de filme que se utiliza, além do chassi e do ecrã. Também se varia o paciente. Como assim? Quando a gente trabalha com pacientes diferentes, cada paciente tem uma certa espessura do corpo, um tipo de tecido. Você tem pacientes mais fortes, você tem pacientes mais gordos, que têm tecidos musculares mais densos. Então, dependendo da anatomia daquele paciente, você vai ter características diferentes de imagem para um mesmo valor de kV e MAS. Além disso, a grade, a distância e o tempo de exposição influenciam no seu exame radiográfico. Então, o valor de kV e MAS é um balanço. Quando o kV aumenta, você diminui o MAS. Por quê? Se você está aumentando a penetração, você precisa de menos elétrons. Se você está diminuindo a penetração, você tem que aumentar os elétrons. Lembra do que o kV e o MAS fazem? kV dá um contraste branco e preto. E o MAS, claridade, claro e escuro. Então a gente tem que balancear esses fatores. Então a gente tem que equilibrar a densidade com o contraste. E como é que a gente faz o cálculo desse kV? Bom, quando a gente calcula o kV, a gente tem que levar em conta algumas considerações. Primeiro, envelhecimento. Quando uma pessoa ela fica mais velha, ela perde massa muscular e osso. Ou seja, se ela está perdendo massa óssea, a resistência daquele material é menor, a densidade do material é menor. Então eu posso diminuir o kV. Eu não preciso de uma intensidade tão grande para aquela pessoa. Quando a gente trabalha com pessoas musculosas ou com obesos, eles têm muita massa mole. Então a gente precisa aumentar o kV para conseguir penetrar naquele material. O cálculo do kV é bem simples, pessoal. kV é igual a espessura vezes 2 mais uma constante. kV, a unidade é em kV, tá, pessoal? Então a unidade é em volts. Só que como eu estou trabalhando com tensões muito altas, a gente trabalha com kilovolts. O E é a espessura do material, da parte anatômica. Então é a espessura do braço, do tórax, da cabeça. Então como é que a gente vai medir essa espessura? Usando um equipamento chamado espessômetro. E esse espessômetro tem unidade em centímetros. Beleza? Dependendo do espessômetro, pode vir até em polegadas. Só que a gente no Brasil aqui trabalha com centímetros. E a constante, Eric? E essa constante K? A constante K é uma constante do equipamento e do meio. Eu falei para vocês lá atrás
que toda vez que a gente tem um equipamento, a gente tem o quê? Diversos fatores que afetam a qualidade desse equipamento. Então, esse equipamento ele vai envelhecendo, ele vai sofrendo perdas, ele vai desgastando. Então, essa constante K, ela leva em consideração todos esses fatores, tá? Tanto do equipamento quanto do meio que você está trabalhando. E esse K é único para cada conjunto equipamento-sala. Não adianta você utilizar o mesmo K em todos os lugares, que você vai ter respostas diferentes. Como é que você obtém esse K? Bom, a obtenção da constante daquele equipamento, daquele conjunto, é determinada por um conjunto de equipamentos e acessórios de uma sala de raio-x. Ou seja, a gente tem que fazer diversos ensaios para achar o valor daquela constante. E essa constante compreende a capacidade da ampola, a velocidade do ecrã, a distância do foco filme, o tipo de grade, variação da voltagem do aparelho, temperatura, umidade, tempo de processamento e a marca do filme. Então, eu tenho vários fatores que afetam essa constante. Então, como é que eu faço? A gente precisa fazer vários ensaios com um objeto de propriedades conhecidas. Então, para calibrar, a gente utiliza vários fenômenos de dosimetria. Então, a gente trabalha com simulacros, tá? Com objetos que servem para simular partes do corpo, e você vai vendo, vai variando a tensão. Então, você mede a tensão de entrada, você tem as informações do simulacro, e com isso você tem o valor da constante. Então, pessoal, é um valor que você precisa calibrar o equipamento a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da necessidade e das condições do seu equipamento. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender e fixar essa ideia. Calcular o KV para raio-x de tornozelo com espessura 10 centímetros e constante igual a 25. É muito simples, pessoal. KV vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a espessura mais a constante. Ou seja, quanto vai valer o KV? A espessura, 10. Então, 2 vezes 10 mais a constante 25. 2 vezes 10, 20. Mais 25. Então, nós achamos que temos que trabalhar com KV igual a 45 kV. Beleza? Tranquilo? Calcular o KV para raio-x de tórax com 20 centímetros de espessura nas mesmas condições anteriores. Então, pessoal, que condição anterior é essa? Essa condição anterior que ele está me falando é que K igual a 25. Então, o que eu tenho? KV é igual ao quê? 2 vezes a espessura mais a constante. Então, quanto vale o KV? 2 vezes 20 mais 25. 2 vezes 20, 40, mais 25, 65 kV. Beleza? Quando a gente trabalha com KV, a gente tem uma classificação para esses raios, tá? Então, se eu estou trabalhando de 40 a 60 kV ou KVP, KVP é quando eu tenho um pico de maior tensão. A gente chama de raios moles. De 60 a 80 de raios médios e de 80 a 100 de raios duros. Acima de 100 a gente chama de raios ultra duros. MAS. O MAS ele é um produto da corrente elétrica pelo tempo. Então, corrente elétrica I, tempo T. Galera, lembra? Corrente elétrica é o quê? Carga dividido por tempo. Então, o que eu tenho? A carga
É a corrente elétrica vezes o tempo. Então, o MAS é uma grandeza radiológica que trabalha com a quantidade de carga fornecida. E como é que você calcula o MAS? A gente calcula o MAS a partir do KV. Então, o KV, a gente acabou de calcular que é o quê? 2 vezes a espessura mais uma constante. O MAS é calculado como o KV vezes uma constante, um coeficiente. Esse coeficiente vai depender do local da parte do corpo que você está irradiando. Então a gente tem uma tabela e é a partir dessa tabela que eu vou achar esse coeficiente. Então esse coeficiente miliamperimétrico, que é chamado de CM de Maron ou coeficiente miliamperimétrico de Maron, ele vai me falar qual a constante que eu vou trabalhar para aquela parte do corpo. Lembrando, quanto maior for a importância desse órgão, maior vai ser esse coeficiente. Beleza? E eu posso reescrever essa equação em função do KV. Então, substituindo o KV, eu posso ter o quê? E vezes 2 mais K. E o E vai ser o quê? A espessura daquela parte do corpo. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Calcular o MAS para raio-x de tornozelo com espessura 10 centímetros e K igual a 25. Primeira coisa, eu preciso achar o KV para poder achar o MAS. Então, vamos achar o KV? Primeira coisa, vamos achar o KV. Lembrando, KV é o quê? 2 vezes a espessura mais a constante. Beleza? Então, olha aqui. O que a gente tem? KV vai ser igual 2 vezes a espessura. Estou trabalhando com tornozelo, esse tornozelo tem espessura quanto? 10 centímetros. Então, 2 vezes 10, mais a constante que ele me deu, 25. Então, fica o quê? 2 vezes 10, 20, com mais 25, 45 kV. Beleza. Achamos o KV. E o MAS, Eric? O MAS é o quê? Isso, MAS é igual ao KV vezes a minha constante. Beleza. Então, o que eu tenho? MAS vai ser igual ao KV vezes a constante. Qual é a parte do corpo? Pessoal, aqui, ó, tornozelo, ele fica onde? Entre o pé e a perna. Então, aqui, ó, pé e perna tem constante 0,1. Então, aqui, ó, vezes 0,1. Ou seja, quanto vale o meu MAS? Meu MAS vai valer quanto? Ó, estou multiplicando por 0,1. Vamos lá. 45 vezes 0,1. 5, 4. Eu tenho uma casa para a esquerda. Então, aqui, ó, uma casa. Ou seja, 4,5. Beleza, pessoal? Tranquilo? E qual é a unidade? A unidade que a gente trabalha vai ser o quê? Isso. Olha, miliampere vezes segundo. Então, miliampere vezes segundo, que é a mesma coisa que chamar de milicoulombs. Tranquilo? Mais um exercício aqui. Calcular o MAS para raio-x de tórax com 20 centímetros de espessura nas mesmas condições. Então, vamos lá. Para o KV, o que eu tenho? KV igual 2 vezes a espessura mais uma constante. KV vai ser igual a quanto? 2 vezes a espessura mais... Qual é a constante do problema? 25. Então, aqui, ó, mais 25. Qual é a espessura, Eric? 20, não é? Então, KV vai ser o quê? 2 vezes 20 mais 25. 2 vezes 20, 40. Mais 25, 65.
Show! E o MAS? O MAS vai ser o quê? O KV vezes a minha constante. Então, quanto vai valer o MAS? 65 vezes... Olha só, tórax. Qual é a constante para tórax? 0,1. Então, vezes 0,1. Que vai dar quanto? 6,5. Beleza? Galera, você está perdido, não tem noção nenhuma de nada. O que eu estou fazendo para vocês? Estou colocando uma tabela aproximada para um certo biotipo mediolíneo, ou seja, uma pessoa com porte médio, e eu estou colocando aqui alguns valores para vocês referenciarem. Não que vocês vão usar, mas se você não tiver noção nenhuma, você pode colar dessa tabela. Beleza? Então, como é que você lê isso? Por exemplo, aqui, ó, a gente vai pegar ombro. Então, aqui, ombro. Aqui, ó, ombro. Qual é o KV para o ombro? Ah, o KV para o ombro é 52. Qual o MA, que é a corrente, miliampere? 200. Qual é o tempo? 0,20. Ou seja, isso me dá um MAS de 40. Qual a distância do foco filme? 1 metro. E qual o local que você vai trabalhar? No mural Buck. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente aprendeu a calcular KV e MAS, que são duas grandezas fundamentais para se obter uma radiografia. Vimos que o KV é dado pelo quê? Pela espessura vezes 2 mais a constante do equipamento. E o MAS, ele é o KV vezes uma constante, ou seja, um coeficiente que depende da parte do corpo. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!